TV comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online tvcrio.org.br. O nosso núcleo sindical hoje tem aqui a presença amiga, cultural, do nosso estimado economista e também professor, Luiz Mário Benck. Luiz Mário Benck foi assessor parlamentar de valorosos também vereadores aqui do Rio, dentre eles Edelmar Coelho, Adilson, entre outros que ele declinará aqui. E recentemente aposentado, mas continua militante, atuando junto ao nosso Fórum Popular de Orçamento e também no coletivo Mais Verdade. Não é isso, Luiz Mário? Luiz Mário, seja bem-vindo. Já agradecemos sua presença aqui nesse bate-papo para a nossa cidadania aqui, canal TV Comunitário do Rio de Janeiro. Sua saudação aí à telespectadora. Primeiramente, eu que agradeço. Né? É uma honra ser entrevistado pelo Francisco Soriano, personagem da história do Brasil, das pessoas mais amáveis que eu conheço na vida, o Francisco Soriano. Eu agradeço muito, é uma honra estar aqui presente e vamos bater o nosso papo. Luiz Mário, uma pergunta que não quer calar é o seguinte, o fórum sobretudo você falou aí do período que nós vivemos, que foi o período da dita, alguns têm a coragem de dizer que foi dita branda, como se tivesse meia democracia ou meia ditadura. Isso não existe. Então, o aspecto aí da dívida externa. Eu tenho um dado, economista também, que cursei ciências econômicas, que quando começa o golpe, a nossa dívida externa estava em 3 bilhões de dólares. Ao final, alcançava então 3 dígitos, estava em 112. E a inflação volta também, né? Até porque teve também os fatores externos que a gente, por questão de honestidade pessoal, tem que reconhecer. Teve também o petróleo, nesse meio tempo, os 2 choques, né? 73 e 79. Eu passo a primeira pergunta a você que me levou para o coletivo Mais Verdade. Quem lucrou com a ditadura? Quem mais lucrou? Ela foi só militar ou foi também empresarial? Ela foi sobretudo empresarial. Acho que o militar foi muito mais instrumento dos empresários do que outra coisa. Na realidade, quem ganhou com o golpe foi a burguesia e desde o início, seja na criação do Banco Central como um aparelho de Estado para favorecer os rentistas. Na realidade, o Banco Central tinha toda uma questão de modernidade da economia, mas também foi e é um aparelho de favorecimento ao mercado financeiro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a relação capital-trabalho, porque houve uma destruição da legislação trabalhista da época, coisa que a gente está vivendo também agora, né, que favoreceu a relação capital-trabalho, favoreceu ao capital. Então, quem ganhou com o golpe, as empreiteiras ganharam muito dinheiro com o golpe, seja através das obras, do chamado milagre brasileiro, as grandes indústrias, o capital associado, né, as multinacionais tiveram maior liberdade de atuação dentro do Brasil. Então, a ditadura favoreceu, sem sombra de dúvida, a mais alta camada da população brasileira, né, a sua elite, mas também com fortes ligações com o capital internacional. Olha, o Luiz Mário, aqui a TV comunitária, ela faz questão de ter uma linha independente e, sobretudo, corajosa. Me permita ressaltar esse ponto. Por exemplo, nós aqui abordamos temas proibidos. Um dos temas proibidos é privatizações, nenhuma outra emissora, sobretudo da grande mídia, né? Parece que tem uma linha editorial aí toda já financiada para não defender isso. Pelo contrário, para defender. Não defender contra. E
com relação a um dos temas proibidos, é o seguinte: a gente aqui deve nominar, por exemplo, em termos das proteções. Eu vendo aqui, ali no Fórum de Mais Verdade, no coletivo, a gente vê lá Mannesmann, a gente vê Coca-Cola, a Globo. A Globo, ela se torna praticamente monopolista. O jornal de maior circulação e também em número de páginas, tiragem em número de páginas, era o Jornal do Brasil. Lembra dos classificados do Jornal do Brasil? Né? Isso. Isso tudo acabou. Quem absorve tudo isso ganha esse mercado, né? Numa concorrência desleal. Inclusive financiada em algum momento pelo grupo Time Life. Na sua criação, né? A Rede Globo, isso aí é histórico, foi financiado de forma ilegal pelas regras da ditadura. A Globo não poderia ter recebido recursos estrangeiros, porque era proibido para meios de comunicação receber recursos estrangeiros, e a Globo foi financiada de uma forma subterfúgio, conseguiu ser financiado pelo esse grupo Time Life, que possibilitou a ele, ao Grupo Globo, ir esmagando as outras concorrentes, né? O que fizeram com a TV Excelsior, TV Rio, a própria Tupi, foram todas as grandes corporações de meios de comunicação da época que foram sendo solapadas pela Globo. Eu me lembro de uma TV que existia nessa época também, a Excelsior. Então, TV Excelsior, Manchete, Canal 2. Manchete, isso tudo. A Manchete foi passou um período curto, né? Mas teve histórico de ter conseguido derrotar a Globo no seu campo, né? Que foi uma novela que a Manchete teve mais audiência que a Globo. Isso aí é algo que os marinhos devem Beija. Foi a Pantanal. Pantanal. Teve maior audiência do que a própria TV Globo. Isso deve ter incomodado muito. E as empreiteiras? Essa turma está em todas. As empreiteiras estão em todas e acho que agora está vivendo seu momento de crise. Aí, em função, acho que da crise internacional. Ela tem um belo livro do nosso amigo de lá do coletivo Mais Verdade, Pedro Campos, Estranhas Catedrais, em que relata a história de como essas empreiteiras passam de pequenas empresas na década de 40, vão crescendo, vão se associando cada vez mais ao governo, vão crescendo e chegam no momento da ditadura em que elas dão um grande salto em termos de faturamento, muito devido ao favorecimento das obras da ditadura, né? Seja a Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, as usinas, as hidrelétricas, que favoreceram, que fizeram que ela crescesse muito. Seja favorecimento, inclusive, das relações internacionais, que é o caso da Nene Júnior com o governo do Iraque, por aí vai. E a Odebrecht é que acaba assumindo a ponta de lança desse favorecimento, né? E hoje, agora, aí já tentando trazer para a nossa conjuntura, entendo que desde a crise de 2008 há um encolhimento da economia, então as franjas da burguesia que não estão, embora no âmago do comando do capital, vão expelindo. Então essa crise toda da Lava Jato que levou as empreiteiras a se recolherem, eu interpreto como luta dentro da burguesia de que os recursos estão menores, então vamos tirar essa turma daí. E foi tirando, né? Olha, a gente está falando em termos de Rio de Janeiro, porque a sede da Globo é aqui, né? Mas a Folha de São Paulo, em São Paulo, você sabe que ela emprestava até suas viaturas. Exatamente. Por DOPS, lá para a Operação Bandeirante, fazer a operação de aprisionar, né, os resistentes. Isso. Assim como a Volkswagen. A Volkswagen que não só prestava suas instalações, mas como fazia segurança e denunciava qualquer pessoa da sua folha de pagamento para a ditadura. Botava agentes da ditadura dentro da sua empresa para poder pegar qualquer pessoa que ousasse fazer uma oposição àquele governo maldito da ditadura. Inclusive as multinacionais do petróleo, né? A Shell, a Esso, as 7 irmãs depois se tornaram 6 e eles mudam de nome para camuflar a presença deles, né?
Eu sei que, de fato, o monopólio começou a ser quebrado já na época do gás, com as chamadas contratos de risco, que durou 13 anos. Né? E eles investiram e não investiam. Eles queriam que a gente já ensinasse o caminho das pedras para encontrar com eles petróleo e depois eles ficariam com o filé mignon. Mas devido à incompetência, também à resistência dos trabalhadores da Petrobras, o pessoal escondeu o jogo. Por exemplo, teve campos de petróleo que eles só perfuravam até, por exemplo, 2.000 metros. E a gente sabia que eram 3.000 metros. Mas no pré-sal, já se sabia do pré-sal. Dessa época? Sim, só não se tinha a tecnologia. A glória no governo do Lula foi ele autorizar se gastar cerca de 240 milhões para perfurar o primeiro e descobrir o petróleo, trazê-lo até a onshore, né? E depois o segundo já ficou pela metade do preço e hoje está viabilizado até devido à escala, porque um campo do pré-sal produz 100 mil barris. Só para você ter uma ideia, quando a Petrobras foi criada, a nossa produção era de 2.000 barrizinhos de petróleo. Um campo de petróleo. Já é maior do que... E era na Bahia, né? Bahia. O primeiro, engraçado é que o primeiro poço de petróleo que comprovou que tinha petróleo no Brasil foi em Lobato, que não é da terra do Lobato, né? Que ele funda uma empresa de perfuração de petróleo em São Paulo. São curiosidades, coincidência do nome, né? Claro. Aí o Getúlio vai lá e mostra com a mão banhada em petróleo. Orçamento. Eu me lembro, e você também foi assessor do Augusto Boal. Grande Augusto Boal. Queridíssimo, criativo, né? Inteligente, uma cultura impressionante. Dramaturgo. E o Augusto Boal fez uma peça que até minha filha, que é também formada em economia, que você é muito amigo também, nós todos somos aí interligados, eu diria, até num laço maior, que é essa não só nós nos encontrarmos em termos de mesmo campo, divisão, é também esse lado aí da formação cultural que a gente tem. Então minha filha já seria G2, né? Eu sou de economia, ela seguiu a carreira, hoje está na PUC. Mas a peça era sobre orçamento. Isso. E o Boal fazia questão de mostrar, e você vai me dar umas dicas aí como é que isso funciona. Remanejamento. Como é que é esse salto do gato ou do rato? Do rato é melhor do que do gato. É um artifício, né? Porque o orçamento é o planejamento governamental expresso monetariamente. Né? O orçamento pode ser definido assim. Ele é anual e plurianual, né? Ele é anual e tem também uma peça orçamentária chamada Plano Plurianual, que é de médio prazo, né? De 4 anos. Essa é a estrutura do orçamento. Ele vai planejar o que vai se fazer de ação pública, né? Quais são os projetos públicos, né, de qualquer administração. Então, o orçamento com planejamento, você tem que estimar o quanto você vai ganhar e prever o que você vai gastar. Por que é importante? Porque ali você vai refletir quais são as prioridades daquele governo. Seja em quem a sociedade vai buscar o seu recurso e aonde que vai aplicar o seu recurso. Isso daí define para onde caminha essa sociedade. Que grupos, que segmentos sociais o poder público vai favorecer ou desfavorecer. O orçamento reflete isso, por isso que a importância está aí. E o que é o remanejamento? É a tentativa justamente de enganar aquele documento. Um planejamento normal, é claro que você vai ter que corrigir, né? Vai fazer uma obra. Claro que a obra não vai ser 100% planejada exatamente quanto vai ser gasto. Mudou o preço não sei o quê, aumentou o preço da gasolina. Claro que precisa de um ajuste ou outro. Aditivos. Os aditivos do contrato. Mas o remanejamento vai além disso. Se fosse só isso,
tudo bem, a lei permite esse tipo de correção de um planejamento que é preciso ser bem feito, você tem que se adaptar à realidade. Mas o que os governos fazem aí, todos eles, em todos os níveis, em todo e qualquer momento, é de repriorizar o orçamento. Então você apresenta um orçamento que você vai gastar tanto em educação, tanto em saúde, tanto em assistência social, tanto em transporte, etc, etc. Aí chega lá e depois, ao longo do tempo, ele é autorizado pelo parlamento a tirar de um lado e colocar em outro. Isso sem a participação da sociedade de discutir, sem a participação do próprio legislativo de discutir o que está sendo alterado. Um exemplo clássico que é a linha amarela que foi construída aqui. Teve um ano, a linha amarela, na gestão do então prefeito César Maia, ou Conde, já não lembro, César Maia, Conde, tudo a mesma porcaria. Linha vermelha, a Brizola foi linha vermelha. A Brizola foi linha vermelha. Estava consignado no orçamento um projeto lá de R$1.000, R$2.000 para a linha amarela. E terminou com 100 milhões no ano. Então, como é que o orçamento de R$2.000 se transforma em 100 milhões? 100 milhões. Mamma mia. Aí não, pode alegar, não, mas 100 milhões, mas ele fez a linha amarela, é concreto. Mas a questão é, da onde, que projetos deixaram de ser feitos para se transformar 2.000, né? Os 100 milhões saíram da onde? Que programas de trabalho, que ações públicas deveriam ser feitas em saúde, em educação, em assistência social e outras questões, deixaram de ser feitas para fazer a linha amarela. Isso que é uma repriorização. Então você faz um orçamento que você gastaria 200 milhões em educação e 2.000 em transporte, em pavimentação, em construção da linha amarela. Aí chega no fim do ano, você fez exatamente o contrário. Isso que é o mecanismo do remanejamento, que é um escândalo que todo ano se aprova. Isso que é o mecanismo de você repriorizar o orçamento. A questão do remanejamento, o problema é a repriorização sem discussão, sem passar nem pelo legislativo, nem pelo restante da sociedade para discutir o que é. Porque o orçamento é recurso público. Então, nada mais justo que a sociedade interferir isso. O que é mais importante? Que seria o orçamento participativo, né? O ideal. Mas isso é a utopia, né? Mais uma utopia. O Delfim Neto falava em milagre, né? E aí a turma de milagre é muito difícil de existir. A igreja tem muito cuidado em aceitar que realmente ali houve um milagre, né? Mas de 2.000 para 100 milhões. A gente falava em negócio da China antigamente, né? Agora deve ser negócios brasileiros. Negócio brasileiro que rende mais. Me diz uma coisa, Jogos Pan-Americanos. Luiz Mário, eu sei que você, na sua tese de mestrado, você abordou, estudou e tem lá uma tese que você defende. Dá um resumo para a gente, ou melhor, o que a gente pode abstrair de que não se pode fazer daquele jeito os Jogos Pan-Americanos ou Jogos da Copa? Copa e as Olimpíadas, está tudo no mesmo bojo, né? Isso aí é da... Aquilo a gente gastou um pouquinho? A casa dos bilhões. O orçamento inicial dos Jogos Pan-Americanos estava em torno de 100 e poucos milhões. Já era 150, 180, não lembro, 170 milhões. E terminou com 3 bilhões e meio. 170 a 3 bilhões e meio. E qual é o legado, o que ficou para a sociedade dos Jogos Pan-Americanos? Dívida, um estádio pessimamente mal colocado, que é o Engenhão. O Engenhão nem estava no projeto, aquele estádio foi inventado, não era para ser feito o Engenhão, e foi feito o Engenhão. E uma Vila Pan-Americana que está afundando, né? A Vila Pan-Americana foi feita num terreno que está afundando. Isso é o legado dos Jogos Pan-Americanos. O mais absurdo, e é isso que a gente combateu, tentou combater, é que essa mesma turma, Nussmann, que agora está aí, já foi preso, está aí, Nussmann, associado à Globo, associado aos cartolas do jogo, do esporte olímpico, essa mesma turma que pegou um orçamento de 100 e pouco e transforma em 3 bilhões e meio, pega um orçamento de 10, 12 bilhões
para as Olimpíadas e transforma em 80 bilhões o gasto que foi das Olimpíadas. Como é que a gente permite isso? Né? Eu fico pensando nas gerações futuras, vou olhar como é que vocês permitiram que a mesma turma que já demonstrou que foi um fracasso os Jogos Pan-Americanos, e ninguém pode negar que foi um fracasso os Jogos Pan-Americanos, permite que a mesmo pessoal organize as Olimpíadas com uma Copa do Mundo no meio aí, fazendo e acontecendo, e os estádios que também eram de obras do Maracanã, que eram todos de 200, 300 milhões orçado, e passou a ser 1 bilhão o custo da reforma do Maracanã, que foi reformado não sei quantas vezes, para deixar esse monstrengo que está lá. Enfim, é uma sociedade que pegou os mega eventos com uma forma que vendeu a imagem de que seria a redenção da nossa cidade, saída da crise. Não foi isso, pelo contrário, foi bastante dívidas e uma cidade já dividida que agravou a divisão, porque foram gastos recursos públicos para favorecer determinados segmentos econômicos, empreiteiras entre elas, grupo de comunicação, Globo entre elas, empresas de bebidas entre elas. Esses foram o pessoal que segurança, foi gasto enormes de recursos para a segurança. A nossa segurança melhorou em função dos Jogos Pan-Americanos ou das Olimpíadas, pelo contrário, né? Mas foram gastos milhões de recursos aí para vender a imagem que a gente teria uma cidade moderna, organizada e desenvolvida. Pelo contrário, deixou um legado muito ruim em qualquer aspecto. Né? E mesmo não vendo o que aconteceu com a Grécia, que é um país que quase que se afundou em função das Olimpíadas que tiveram lá ainda. Nossa, deixou um rastro de destruição e prejuízo. Tanto é que agora Olimpíadas já estão pensando em diminuir o seu tamanho, porque está vendo que não é não está dando muito certo, já não estão conseguindo vender essa imagem de que revitaliza a economia. Não revitaliza nada, isso é uma balela, não há comprovação. Essa sua tese, você já pensou em publicar para a gente? Precisa ter mais divulgação. Tentamos divulgar bastante na época do Comitê Popular da Copa Olimpíada, né, que a gente tentou fazer isso um instrumento de luta social, né, mas infelizmente as forças políticas, né, inclusive o próprio governo Dilma, né, aceitou esse jogo. Então era uma aliança muito complicada de se combater, porque tinha o pessoal do PT de um lado, a cartolagem associada à Rede Globo de outro, mais os empreiteiros ávidos pela possibilidade de ganho financeiro, e um monte de político que a gente sabe que agora estava mamando aí nas tetas dessas mesmas empresas. Na Folha ficou o movimento social quase que esmagado, literalmente, nas manifestações, né? Repressão. Olha, não vamos desistir. Desde o Getúlio, Jânio Quadros, se falava de forças ocultas ou terríveis, né? O Jânio Quadros fala disso daí, que a gente parece que não consegue identificar, né? A Comissão da Verdade, o Coletivo da Verdade, procura denunciar isso, estudar e denunciar. E essa sua tese já seria um trabalho importante, está aí nas livrarias, a gente precisa dessa literatura. Eu estou aqui para lhe passo agora que você não está mais lá na Câmara, os trabalhos legislativos são penosos, né? Eu gostaria de ler esse trabalho, né? Editado aí com capa e prefácio, pompa e circunstância, né, Luiz Mário? Ô Luiz Mário, e como é que você vê então essas forças, o grande capital, que é um pouco invisível, né? O golpe, né? Deposição de uma presidente eleita, o seu vice, que era o mesmo palanque, era o mesmo programa, fazendo exatamente agora a política econômica e social do DEM. O vampiro. O temeroso. O temeroso. Claro que foi um golpe, né, com argumentos jurídicos ridículos, chega a ser ridículo,
porque foi inclusive da minha praia, da questão orçamentária, então transformar, ser considerado empréstimo, um atraso de pagamento sobre o Bolsa Família, isso é um argumento muito frágil para você fazer o impeachment de uma presidente. É claro que botaram pelo de ovo, pelo em ovo de galinha para poder tirar. Não há sustentação técnica para o que aconteceu. Não é? Porque erros, vamos chamar de erros, equívocos, enganos ou certos não cumprimentos de determinados ritos legais não são motivos para fazer o impeachment. Se fosse isso, nenhum governante estaria. Né? Imagina, deixar de você cumprir um determinado detalhe da lei seria motivo para você ser cumprido. Vamos analisar a consequência do não cumprimento. Qual foi a consequência de ter atraso no pagamento do empréstimo para o Bolsa Família? Nenhum. Não houve consequência nenhuma, não houve roubo, não houve desvio de verba. Se fosse assim, todos os prefeitos não cumpriram os 25% destinados à manutenção do desenvolvimento do ensino. Isso sim é motivo para você impeachment, fazer o impeachment de um prefeito. Você deixou de cumprir uma determinação constitucional de que recursos destinados à manutenção do desenvolvimento do ensino, e eles não cumpriram isso. Nem o prefeito Eduardo Paz, nem o prefeito Crivella, nem o prefeito Conde, nem o prefeito César Maia, nenhum deles cumpriu esses 25%. Isso não sou eu que estou falando, é o Tribunal de Contas do município que chega e demonstra isso lá. Mesmo assim, as contas são aprovadas. Né? Isso sim é motivo para você derrubar um prefeito, porque não está cumprindo uma questão social importante, porque quando a Constituição diz que X% dos seus recursos oriundos de impostos para a manutenção do desenvolvimento do ensino, porque é uma questão de prioridade de segurança nacional à educação. E eles não cumprem isso. Isso é motivo. Agora, a consequência do que aconteceu com a Dilma é golpe. É verdade. Luiz Mário, esse nosso papo delicioso, é o lado triste a gente ter que falar chega ao fim, pelo menos nessa sessão. Opa. Você ainda virá aqui, se Deus quiser, em outras oportunidades. Eu queria que você falasse à nossa telespectadora e telespectador uma palavra aí de esperança e hoje o seu plano de vida agora, eu quero que você inclua lá a publicação do sua tese de mestrado, viu? Esperança. Olha, a esperança com certeza, porque a luta a gente não vai desistir nunca, enquanto a gente tiver forças, vontade, isso não vai deixar cair. A militância é necessária, há sinais de que a população cada vez mais está consciente, por mais que tenha aguçado as nossas divergências, por mais que tenham, a nossa sociedade está mais esgarçada, o tecido social está mais radicalizado no sentido da palavra, da sua raiz, é sinal de que também a esperança tem que estar no mesmo nível. Quanto mais eles se fortalecem, mais a gente vai se fortalecer e resistiremos. Uma frase antiga da Guerra Civil Espanhola é: não passarão. Maravilha. Luiz Mário atuou, nos colocou no ar Max Figueiredo, nosso cineasta e editor, produtor, viu? Coadjuvado aí pelo João Aquino, núcleo sindical, TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET Rio, transmitindo também online, tvcrio.org.br.